Olá, pessoal. Continuando com os vídeos sobre o regime jurídico dos servidores da União, autarquias e fundações públicas, nesse vídeo nós vamos falar do título 4, que ele está lá sobre o regime disciplinar. Então, lá dentro desse título há vários capítulos. E aí, um capítulo que eu encontrei aqui questões pedindo sobre essa temática seria o capítulo 5, que ele fala sobre as penalidades. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente de se inscrever no canal. Então, olha só, falando sobre as penalidades, né, lá no artigo 127, ele diz que há 6 tipos de penalidades disciplinares. Então, quais são esses 6 tipos? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e, por fim, a destituição, que pode ser de duas formas: a destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. Então, aqui nós temos 6 tipos de penalidades disciplinares. E aí, ele diz assim, que na aplicação dessas penalidades serão considerados alguns fatores. Então, quais são esses fatores? A natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, né? Então, vamos dizer as consequências desse ato que o servidor ocasionou, e, por fim, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e também os antecedentes funcionais. Então, olha só, tudo isso aqui, ela é analisada para a aplicação das penalidades, né? Quais são? São os 6 tipos: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo, comissão ou de função comissionada. E aí ele continua falando aqui que o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então, sempre há aquele respaldo legal, que é o correto, né? Então, é isso que ele diz aqui. E lembrando que nessa parte aqui do capítulo 5 das penalidades, eu não tentei pegar tudo, porque há muitas informações lá, e aí eu visei esse vídeo falar só sobre questões que já caíram sobre essa temática. Então, aí eu considero, indico para vocês olharem lá, pegarem a lei para lerem todinho, porque faltou algumas coisas assim que eu não coloquei. Mas por quê? Foi porque em relação às questões que eu vi, o que eles estavam pedindo nas questões. E aí eu fiz esse vídeo assim bem simples para poder melhor estudar, né? O que já caiu em prova sobre penalidade. Então, olha só, continuando aqui, a advertência, lembra lá que é um tipo de penalidade? A advertência será aplicada por escrito nos casos de que? Da violação de proibição constante nos artigos 117 e aí dos incisos que ele fala aqui. E de que também, além da violação da proibição, né? E também de inobservância do dever funcional previsto em lei. E aí, regulamentação ou norma interina. E aí, isso daqui me lembra até daquele código de ética, lembra? Caso você não tenha visto, mas eu fiz um vídeo só sobre essa parte de código de ética, que é de acordo com aquelas regras que ele fala lá, como é que é o dever, como é que tem que se comportar o servidor. E aí, caso não seja realizado essas coisas, né, vai ser aplicada uma penalidade. E aí ele continua falando aqui, que não justifica imposição de penalidades mais graves. E aí, a segunda penalidade que a gente viu aqui, a suspensão. A suspensão será aplicada em casos de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, por exemplo, se ele não se comportou, se não se ajeitou na advertência, então ele vai levar a suspensão. E aí, continuando aqui, com faltas punidas, com advertência e também violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeito o quê? À penalidade da demissão, não podendo exceder o quê? 90 dias. Então tem um prazo, né? Então, olha só, a gente consegue ver que há 6 tipos de penalidade. E aí, de acordo com cada grau, que é isso aqui que ele fala, né? Com aplicação, vamos dizer, da mais leve até a mais grave, né? E aí, de acordo com isso, vai sendo aplicado a mais abrangente não, a mais leve, né? Aí, caso a pessoa não conseguiu se ajeitar, então, bora aplicar mais grave, e aí até vai. Até no caso que a pessoa não tiver mais jeito, né? Por exemplo, no caso da demissão. E aí, a gente consegue ver, isso daqui escrito, né?
Se não deu certo na advertência, então aplica a suspensão. Só que no caso da suspensão, ele fala em relação ao prazo aqui, né? Que não pode exceder 90 dias. E aí, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se o quê? A ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Então, se o servidor se rebarbar lá, não quero fazer esse exame não só porque mandaram. Já sabe que vai levar uma suspensão de até 15 dias. E aí, ele continuando aqui, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, esse daqui é um exemplo de suspensão de até 15 dias e a situação que pode ocorrer é isso. E aí, continuando aqui no regime jurídico. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em quê? Em multa, na base de que 50% por dia de vencimento remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, olha só, essa conversão aqui, né, que ela vai ser bem alta, que é de 50%. E aí, continuando aqui, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de quê? De 3 e 5 anos de efetivo exercício. Então, como vai passando os tempos, né, do servidor lá trabalhando, então, por exemplo, de 3, 5 anos, ao longo disso vai ser cancelado esses registros, né, vamos dizer assim, eu acho que vai ser apagado. Só que, ok, quais são os tipos que vão ser cancelados? Que é a advertência e a suspensão. E aí ele diz assim, que ele fala de 3 em 5 anos, só que respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então, isso daqui é tudo sobre a advertência e a suspensão. E aí ele diz que o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Isso daqui é uma informação muito importante que pode cair em prova. E aí no artigo 132, ele fala sobre os casos que são aplicados à demissão. Você lembra lá que a demissão, assim, vamos dizer, ela é a mais grave de todas, né? Então, olha só, quais são os casos que pode ocorrer a demissão? Primeiro, são vários aqui, né? Então, olha só, é o crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, ou a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outra. Isso daqui é interessante porque muitas coisas daqui eu falei na parte do Código de Ética, a importância, né, o papel que o servidor tem. E aí a gente vê aqui as consequências, né, as penalidades caso a pessoa não seguir aquele Código de Ética, que é no caso demissão, né? Então, olha só, há também outros casos que é aplicado a demissão. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de empregos, cargos ou funções públicas e, por fim, a transgressão dos incisos lá do artigo 117. Então, isso daqui são vários casos que ocasionam a demissão. E aí a gente já vê com uma questão de prova sobre essa parte da penalidade, que é da CEPES. Então, olha só, que ele fala que sobre a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, suspensão e demissão são penalidades disciplinares. Então, de acordo com essa lei, outras penalidades disciplinares existem. Então, além dessas daqui, há mais 3, lembra que são no total 6? Completa aqui com essas daqui são o quê? É a letra C, que ele fala a advertência, a destituição de cargo em comissão e também a destituição de função comissionada. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Uma outra questão também que ele fala sobre a penalidade, né? Então, aqui, das condutas relacionadas abaixo, aponte aquelas cuja penalidade prevista é a da demissão do cargo público. Então, lembra daquela lista grande, né, que ocasiona a demissão? Então, a gente vai ver cada item desse daqui se está relacionado ou não com a demissão. Então, primeiro, crime contra a administração pública e abandono de cargo? Sim, né? A gente acabou de ver. A letra B, improbidade administrativa, sim, né? E a corrupção também.
A terceira, que ela diz acumulação de ilegal de cargos, empregos e funções públicas, sim. E a última aqui, que ele fala sobre recusar a fé a domínios públicos. Não, né? Eu não falei isso lá, que está lá escrito no regime jurídico. Então, a alternativa correta dessa questão seria o primeiro, o segundo e o terceiro item, que estão lá na letra A. Então, finaliza aqui o vídeo, pessoal. Agradeço a atenção e não se esqueça de se inscrever no canal. E bons estudos!